Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos aqui alegres por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos estudando a nossa segunda aula da disciplina homilética. E neste momento queremos trazer uma reflexão para os irmãos que está no livro de Atos, no capítulo 28, versículos 30 e 31, escrito por Dr. Lucas, quando ele registrava os últimos episódios da vida do apóstolo Paulo. Paulo, que é um apóstolo bastante conhecido, comissionado para trabalhar entre os gentios e que deu a sua vida em prol da propagação do evangelho em todo o Império Romano e foi muito perseguido, muito maltratado, andava corrido muitas vezes, passava por sinagogas, passava por cidades, tanto cidades comerciais como cidades populosas, como cidades também turísticas, mas em todo lugar ele pregou a palavra do Senhor e até em embarcação ele pregou a palavra de Deus, em cárcere. E Paulo ele era uma pessoa que ele sabia utilizar a ferramenta que tinha os seus conhecimentos para comunicar a palavra de Deus, de sorte que todos à sua volta pudessem aceitar a Cristo e compreender a mensagem de salvação que ele comunicava. A ponto de Paulo chegar no Areópago e diante da sua retórica, oratória, da sua fluência ou eloquência, digamos assim, Paulo ele atraiu as atenções daqueles filósofos epicureus, estoicos, e inclusive ele foi questionado e ele não cedeu porque tinha grandes conhecimentos e grande desenvoltura. E então, o que eu posso dizer de Paulo? O que Paulo mais amava em fazer na vida não era barracas, né? Ou tendas. O que Paulo mais amava na sua vida era pregar o evangelho. E nós vamos ver aqui agora nesse texto e confirmar que Paulo, que o ofício que mais lhe instigava era o ofício de pregador do evangelho. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos iam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Observe que Paulo passou todo o seu ministério correndo de cidade em cidade, sendo perseguido, algumas vezes dado até como morto, encarcerado. Mas o que nós vemos aqui é que nos últimos anos de sua vida, mesmo preso, não podendo sair, ele ficou em uma prisão domiciliar dentro de uma casa que ele mesmo alugara. Nessa casa, dessa casa ele não podia sair para pregar o evangelho, mas ele amava fazer isso. As pessoas iam visitá-lo. E quando as pessoas iam visitá-lo, ele não perdia tempo, pregava o reino de Deus. E ensinava com liberdade, porque ele estava na casa dele. Estava preso por causa do evangelho, mas dentro da casa dele ele pregava o que ele queria. Né? Então a mensagem de Paulo era a mensagem do reino e o centro da mensagem era o Senhor Jesus Cristo. E ele falava disso sem impedimento algum. Quisera eu ter ouvido uma mensagem pregada pelo apóstolo Paulo presencialmente. Quero deixar também para a reflexão dos irmãos um texto de Philip Brooks, que eu acho muito interessante, que diz: pregação é a comunicação da verdade do homem para os homens. Deus não desce dos céus para pregar a sua mensagem para os homens. São os homens inspirados por Deus que comunicam esta mensagem. Falando nessa comunicação, nós vimos que a homilética é uma disciplina que faz parte da teologia prática, assim como o evangelismo, a administração eclesiástica, a educação cristã, né, são partes, e a liturgia também são partes da teologia prática. Logo a homilética também é uma teologia prática, e você só parte para a prática depois que você já tem alguma teoria, algum conhecimento. E o que nós vimos também foi o processo de comunicação. O processo de comunicação envolve duas figuras, que é o receptor e o emissor. O emissor pode ser um só. No caso de um pregador, ele é um emissor. E o receptor pode ser uma plateia, né? Pode ser de um a infinito. Esse emissor e esse receptor não se comunicam se não tiver um canal
um código e uma mensagem. A mensagem ela é articulada pelo emissor e ela precisa de um canal para ela fluir até o receptor e precisa de um código. Esse código ele pode ser o código verbal, escrito, verbal, oral, pode ser o código luminoso, o código de gesto, código de sinais no caso, pode ter vários códigos, né? Não preciso mais entrar em detalhe nesse sentido. E o canal? O canal pode ser um microfone, se a plateia for muito extensa, o canal pode ser apenas o ambiente natural, isolado, sem nenhuma, nenhuma interferência de outra sonorização. E a mensagem ela tem que ter início, meio e fim, e tem que ser dentro de uma configuração que o outro também entenda. Logo, quando se fala em configuração que o outro entenda, o código também, se ele for verbal, é preciso que o outro entenda o que se quer falar. O japonês não conversa com o português, se ele não entende, se um não entende a língua do outro, logo não houve a comunicação, houve a intenção de comunicar-se, mas não houve a comunicação. E mais adiante nós vimos alguns conceitos, inclusive o conceito de homilética, que é uma arte de pregar com desenvoltura, com eloquência, a palavra de Deus. E quero dizer para os irmãos que, ao contrário do que alguns pensam, a homilética não é ciência. A homilética não deseja provar nada. O que a homilética faz? A homilética ela ajuda na estruturação das ideias para montar um sermão e nesta comunicação e tece algumas críticas, na verdade, a algumas posturas que podem estar tirando a atenção da mensagem ou comunicando uma outra mensagem que não é aquela que você está tentando comunicar de forma oral. Então, a homilética ela analisa um conjunto de informações, porque o indivíduo, quando ele vai pregar a palavra de Deus, até a sua forma, a sua postura, ela traz um recado para as pessoas, ou um recado de mais compromisso, ou um recado de menos compromisso. E até vou me atrever aqui a antecipar isso aqui. Quando um pregador ele está pré-avisado e ele chega na igreja de camisa de manga curta, com uma calça jeans e quer assumir o púlpito para pregar, ele simplesmente está desvalorizando aquilo que ele veio comunicar, porque eu nunca vi alguém chegar num consultório médico para apresentar uma amostra grátis. Eu não estou falando de uma mensagem de salvação e do antídoto que tira pecado. Ele vem apresentar para o médico uma caixinha com 3 gotas de amostra grátis. Ele vem com seu paletó, sua gravata, ele vem com sua mala, ele vem com seu tablet, ele vem todo pronto para ser recepcionado por um médico. Aí a gente vai falar do Evangelho de Cristo e vai de qualquer maneira e quer ser aceito, quer ser bem recebido e quer que nossa mensagem impressione o público. Então, a homilética vai te criticar severamente nesse sentido, porque você está ali como comunicador e nós já vimos aqui que nós comunicamos na oralidade, comunicamos na nossa postura, comunicamos no nosso gesto, nos nossos sinais. As pessoas que têm aquele tique-tique nervoso, quando chega no final de uma mensagem, infelizmente, o que as pessoas vão gravar, vão esquecer a mensagem, mas vão lembrar do tique-tique nervoso que o pregador tinha. Então, meus queridos irmãos, essa é a importância da homilética. E aí nós vamos estudar na outra aula, na terceira aula, nós vamos estudar um pouco de retórica, oratória e eloquência. Mas nesta aula de hoje nós vamos estudar os tipos de sermões que nós já introduzimos na aula passada. Para nós falarmos do tipo de sermões, eu precisei falar um pouco para vocês dos tipos de reuniões. Fiquem atentos aos tipos de reuniões, porque você pode usar os tipos de sermões em qualquer reunião. Mas quando você sabe o tipo de reunião que você vai utilizar, você vai participar, você prepara um sermão mais adequado para aquele público. Então é importante conhecer os tipos de reuniões. E fique atento, tá?
Conferência não é culto, simpósio não é culto, seminário não é culto. Cada um tem sua estrutura e nós precisamos aprender isso porque fica muito feio para as outras denominações. A nossa ignorância em convidar alguém de outras denominações para participar de um simpósio e quando ele chega lá é só mais um culto. Convidar para uma conferência quando chega lá é só mais um culto. Convidar para um seminário quando chega lá é só mais um culto. Então, nós não pactuamos com essa ideia e dentro de homilética nós vamos tecer nossas críticas e nossos comentários. Vimos os tipos de sermões. Os tipos de sermões eles são três: é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O sermão temático é porque ele está concentrado num tema. Você pode passear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você vai trazer todas as referências para enriquecer o tema. Quando você está trabalhando com um sermão textual, você aí escolhe qual dos tipos de sermão textual que você quer trabalhar, porque existem três tipos de sermão textual: o textual natural, o textual analítico e o textual sintético. Aí você escolhe qual desses você vai trabalhar. Isso depende muito de uma conjuntura, de uma análise que você faz a partir do próprio texto. E, por último, o expositivo, que vai exigir um pouco mais de esforço de cada um de nós. Então vamos lá, mãos à obras, aprendam esses tipos de sermões, porque eles serão úteis para as nossas vidas. E eu quero dizer mais: teremos grande desafio nessa disciplina com esse sermão. Recapitulando, meus irmãos, os tipos de sermões precisam, todos eles precisam ser claro, objetivo. O comunicador tem que ter domínio doutrinário, a linguagem tem que ser compreensível ao público-alvo e a mensagem atual tem que estimular a aplicação prática. Se não passar por esses crivos, alguma coisa precisa ser revista no seu sermão. É por isso que o crente, quando ele vai pregar, ele precisa orar para Deus trazer uma mensagem clara para aquele público, porque talvez para um determinado público a mensagem é claríssima, mas para um outro público, aquela mensagem vai trazer muita confusão e não vai, de repente, surtir o efeito que você esperava, porque não vai ser compreendido pela maioria do público presente. E tem que ser um sermão objetivo. Você não tem uma vigília inteira para pregar. Você não tem o tempo inteiro para estar comunicando a palavra de Deus às pessoas. Tem horário para entrar no culto e tem horário para sair. O sermão tem que ser objetivo. O sermão ele tem que ter início, meio e fim. E você tem que saber como você vai usar o seu tempo para usar essa estrutura de forma bem coordenada. E o domínio doutrinário, tem coisa pior do que o pregador não ter domínio da doutrina que ele está pregando. E ele entra pelo caminho do achômetro, ele não sabe o que ele está falando, começa a gaguejar e daqui a pouco traz confusão doutrinária e deixa o problema para o pastor resolver depois, o pastor da congregação ou da igreja que sofre depois para desconstruir aquela pregação que foi mal comunicada à igreja. Tem que ter uma linguagem compreensível ao público-alvo. E essa linguagem compreensível ao público-alvo, meus queridos, começa no nosso dia a dia, porque hoje o que nós estamos vendo, infelizmente, entrando no nosso vocabulário no meio dos cristãos, palavras que não se falava alguns anos atrás. Eu fico muito triste porque, exemplo, uma reta é uma linha, mas quando você pega essa reta e coloca ela no passado, ela é um palavrão. E as pessoas têm falado isso dentro da igreja e depois isso inclusive com os outros, e depois as pessoas podem utilizar essas palavras também em pregação, como eu já vi. E isso é lamentável, porque é o costume daquilo que nós falamos no dia a dia que nós levamos para cima do púlpito. Então, a linguagem tem que ser compreensível e não basta ser compreensível vulgar, não. Não é para ser vulgar, não. A linguagem tem que ser compreensível, mas uma linguagem que não venha ferir os princípios éticos, não venha ferir o princípio de santidade, não venha ser palavra torpe, porque, do contrário,
com certeza Deus está sendo ferido, a sua santidade sendo ferida em nossos sermões. E a mensagem tem que ser atual. Não adianta querer pregar aqui sobre é, o machismo que existia em Gênesis, né? Porque não é atual essa mensagem, vai trazer uma repugnação às pessoas, as pessoas vão sair dali somente se sentindo usadas como depósito de conhecimento, e na verdade o que se espera é que a igreja tenha uma prática condizente com a Bíblia Sagrada. Então, a mensagem ela tem que estimular a aplicação prática de santidade, de comunhão, de amor, de perdão. Então, existem grandes temas dentro de cada sermão que se prega e que você pode estimular a aplicação prática dentro do seu sermão. Então, vamos mais adiante. Falar do sermão tópico ou temático é fácil, né, irmãos? Porque nossas igrejas, as pentecostais sobretudo, trabalham muito com temas. Mas quando falamos em temas, nós queremos trazer uma coisa muito mais abrangente. O tema não é só aquele texto bíblico que está enfatizado na frente do púlpito, não, tá? Nós podemos trabalhar com o tema Que Homem é Este? Como podemos trabalhar com o tema O Perigo do Jogo de Azar. Que homem é esse está na Bíblia Sagrada, mas os perigos do jogo de azar não está na Bíblia Sagrada, esse tema. Você não vai encontrar versículo com esse tema, os perigos do jogo de azar. Mas são temas, tá? A diferença entre um e outro é que um tema foi extraído das Sagradas Escrituras. O outro tema foi extraído da realidade, da contemporaneidade. Mas a mensagem tem que ser centrada dentro das escrituras. Isso é que é comum em ambos os temas, tanto um tema contemporâneo como um tema bíblico. O texto analisado tem que ser bíblico, a mensagem tem que ser traduzida à luz da Bíblia Sagrada. Então, logo, o que é um termo tópico ou temático? É aquele que deve a sua forma ao desenvolvimento da verdade que está em volta do tema. Esse tipo de sermão, ele dá maior unidade no sermão, dá maior campo de ação para desenvolver o tema e adestra a mente do pregador na análise lógica. É interessante que quando você vai trabalhar com um tema, você aguça a expectativa da plateia. Ele vai falar sobre este tema. Se você faz um planejamento de uma festividade na igreja e coloca 5 temas, segunda a sexta, 5 temas, quando o planejamento, a programação dessa atividade chegar nos lares, alguém vai dizer assim, eu não posso ir todos os dias, mas vai escolher o dia que ele vai fazer o sacrifício para estar por causa do tema. E às vezes vai por causa do pregador também, mas a maioria das vezes é porque quer aprofundar seus conhecimentos em cima daquele tema. Quando se faz uma festa em cima de um único tema. E a perspectiva de quem participa da festa é que no primeiro dia se vai trazer a introdução ao tema, mas no segundo e no terceiro dia se vai aprofundar muito mais no tema. Então, vocês observam como o sermão temático ou tópico, ele mexe com a necessidade do ouvinte, do receptor, e mexe com suas expectativas. E por causa disso ele faz sacrifícios, briga com o patrão, corre para pegar transporte cheio, para chegar na reunião, para ouvir um sermão que o pregador vai dizer assim: prezados irmãos, eu sei que foi me dado tal tema, mas Deus me direcionou para outro tema. Como é que Deus direcionou o pregador para outro tema se tem um grupo orando e pedindo a Deus um tema? Deus dá um tema para 30 pessoas, as pessoas aprovam, oram 1 mês, 2 meses, 3 meses em prol daquela festividade, em prol daquele tema, e o pregador chega na hora de que vai pregar, preguiçoso, o pregador preguiçoso gosta de estar inventando moda para não pregar em cima do tema. Ou então é porque também não encontrou na internet uma mensagem que lhe agradasse. Dentro daquele tema, ele prefere trazer uma mensagem como se ele fosse um marqueteiro. Então, me perdoe os irmãos,
mas eu disse aos irmãos que essa matéria ela faz crítica, porque ela é uma matéria prática, tá? Então, Deus dá um tema para uma festividade ao pastor da igreja, ao líder do departamento, existe lá um congresso que vai ser feito com 1.000 pessoas, aquelas 1.000 pessoas estão na expectativa de ouvir falar do tema. Não brinque com a expectativa do povo de Deus, pregue dentro do tema, mesmo que você dê aquela fugida, mas volta para o tema. E esse sermão, irmãos, tópico temático, ele tem a liberdade, ou o pregador tem a liberdade de passear na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas só que ele vai buscar referências que tragam, que façam alusão ao tema, nunca fugindo, mas sempre fazendo alusão ao tema. Nós sempre ouvimos um pregador dizendo: o que é que eu estava falando mesmo? É porque simplesmente ele divagou, ele não fez um sermão, ele não planejou. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes, nós fazemos um esboço, é, e esse esboço não está preso a nenhuma festa, é um culto normal, mas a gente estuda, busca de Deus e temos o esboço. Só que quando chega na igreja, o Espírito Santo, ele também pode mudar a mensagem naquele momento. Eu creio assim, tá, irmãos? Agora, quando eu fiz essa crítica ao sermão temático, é porque a gente conhece pregadores que são vezeiros de fazer isso. Brincam com a expectativa do público e às vezes ainda quer cobrar para pregar, mas ele quer fazer movimento, tá? Então o tema ele dá maior unidade no sermão e o público fica naquela expectativa. Ele foi numa passagem lá em Gênesis, mas tem a ver com o tema, porque ele vai lá e volta, ele faz alinhavos, ele vai lá e volta, ele vai lá o zigue-zague, ele vai lá e volta e no final ele faz o fechamento no seu sermão temático e dá maior campo de ação para desenvolver o tema. Você sabe o que você vai pregar. Trouxe um exemplo aqui para os irmãos que está em Atos capítulo 1, versículo 8, e esse tema foi extraído da própria palavra de Deus. E semeeis testemunha. Quem não conhece esse versículo? Então, num sermão temático, você faz uma introdução. Eu disse aos irmãos que um sermão tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter a conclusão. Na introdução, você faz algumas perguntas para o tema e semeia testemunha. Você testemunha aonde? Você testemunha quando? Quem foi que falou que era para ser testemunha? Para quem falou que era para ser testemunha? Então, você faz um contexto panorâmico, histórico, geográfico e de repente até traz atualidade. Mas quanto tempo deve durar esse sermão? Se você tem uma pregação de 30 minutos, pelo amor de Deus, irmãos, não passe mais de 3 minutos fazendo a introdução do sermão. Tem pessoas que passam mais de 3 minutos fazendo uma autoapresentação. Falando bonito, estamos aqui nesse conclave espiritual, reunidos em uma assembleia, somos gratos a Deus pelo fulano de tal, Beltrano, Cicrano, e aí vai, e até falar as trocentas pessoas que tem na igreja, e quando vai começar a pregar já foi 10 minutos da pregação. Quer dizer, você não foi lá se apresentar porque eu passei no Uruguai, você não foi lá se apresentar nem apresentar a alguém. Olha a preocupação de Paulo. Paulo se preocupava em apresentar o reino. Então, a minha missão é apresentar o reino. O tempo é escasso, eu preciso fazer bom uso desse tempo. E aí, no desenvolvimento, vai ser testemunhar o que? Testemunha de Jesus. O que testemunha de Jesus? Até os confins da terra. Onde é que fica esses confins da terra? Né? E de onde é que parte para chegar até os confins da terra? Porque até é de um lugar até outro. Essa capacitação sobrenatural, você recebereis, né? Como vamos receber essa capacitação sobrenatural? E para quem foi dado o ID por todo mundo? Fez o desenvolvimento, discorreu sobre tudo isso dentro da mensagem, agora mais 3 a 5 minutos para a conclusão. Você vai trazer uma síntese do que você pregou, trazendo uma aplicação pessoal ou um apelo ao compromisso confiado, ou apelo para o pecador, ou apelo para as pessoas mudarem de atitude que estão ali naquele recinto, ou apelo até para as pessoas irem à frente para receber algo da parte de Deus. Esse é o sermão tópico temático. Eu espero que os irmãos não tenham dúvidas. Se tiver, nós estaremos aí disponíveis para discorrer sobre eles.
Qual é a diferença entre o sermão textual e o sermão temático? Sermão textual, irmãos, é aquele sermão que você pega o texto bíblico. Você vai trabalhar com o texto. Você não precisa sair do texto para fazer nenhuma comparação fora. O temático você passeia na Bíblia, tá? Você vai de Gênesis a Apocalipse no temático e volta para o tema. No textual não, você se concentra naquele texto. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Você vai trabalhar com o texto é, dentro da própria Sagradas Escrituras, aquele texto, vai se limitar àquele texto. Mas aí tem esse sermão textual com divisão natural. Esse texto de Paulo é muito famoso porque ele não permite você adicionar mais nada. É um tipo de divisão que já é encontrado no próprio texto. O texto diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, não existe quatro, esses três, mas o maior destes é o amor. Aí você vai pregar em cima desse texto, você só vai poder pregar sobre o quê? Sobre fé, esperança e amor. Você não tem mais o que pregar. Não adianta você querer colocar aqui benignidade, bondade, porque você vai estar destruindo o texto. Esse texto aqui é só fé, esperança e amor. Está dentro do texto e você tem que se limitar ao que está no texto, tá? Aí agora você vai pegar, talvez até você pegue exemplos de pessoas que sejam referência nessas áreas, mas o texto não pede mais nem que você vá buscar em outro texto, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, você não entra nessas áreas, é só fé, esperança e amor. Então, esse texto, ele já está na Bíblia definido como é que vai ser a sua exposição, mas ele é textual porque se trabalha com texto. Qual é o tema? Não tem tema, é um texto. O texto é 1 Coríntios 13:13. E agora, irmãos, outro tipo de sermão textual, só que dessa vez não é por divisão natural, esse é analítico. Mais uma vez, o sermão textual se limita ao texto que você leu. Tá? Esse tipo de divisão baseia-se em pergunta direcionada ao texto. Que, quem, quando, porquê, como e onde. O tema do sermão textual analítico é tirado da ideia geral do texto. Mas o temático também faz pergunta, sim, mas o temático você faz pergunta ao tema e não ao texto. Nesse daqui você faz pergunta ao texto, tá? Então, o arrependimento do filho pródigo, né? Tá se falando de quem? Do filho pródigo. Tá falando o que do filho pródigo? Que ele fugiu de casa. Quando foi que ele fez isso? Quando ele ficou grande, achou que deveria governar para a vida dele. Por que ele fez isso? Porque, infelizmente, ele era honesto. Os irmãos compreendem tudo dentro desse texto. Eu não preciso aqui. É interessante que Lucas 15 ele é considerado o capítulo dos achados e perdidos, porque a primeira parte de Lucas 15, Deus fala, ou Jesus fala sobre a dracma perdida, ou seja, algo de valor que foi perdido dentro de casa, que está perdido dentro de casa. Depois, Jesus ele avança mais um pouco e fala da ovelha perdida, algo de valor que está perdido próximo de casa. E depois ele fala do filho pródigo, é aquele filho que tomou a iniciativa de se perder para bem longe. E ao contrário do que muitos dizem aqui, eu queria até trazer essa alusão para os irmãos, que quando Jesus falava da dracma perdida e falava da ovelha perdida e do filho pródigo, a gente chama de ovelha perdida o desviado. Não está fora de contexto, não. Filho pródigo e desviado. Só tem o seguinte, irmão: a ovelha não se perdeu porque ela quis. Ela se perdeu porque ela caiu no despenhadeiro. O filho pródigo ele teve a iniciativa: eu vou para longe, eu não quero ficar mais morando com o Senhor. Ele decidiu se afastar. E quando nós vimos esse texto aqui, o que Jesus estava querendo falar ali é que Israel era a dracma perdida. Estava dentro os judeus, né, estava dentro de um contexto de reino do Antigo Testamento, mas estava perdido. Quando a Bíblia fala da ovelha perdida, ali ele estende um pouquinho mais. Os samaritanos, que eram as outras 10 tribos, que depois se misturaram e ficou perdido mais ali mesmo na redondeza. E os filhos pródigos, os gentios de longe.
Mas eu não quero entrar nesse contexto aqui não, mas é porque a gente vê tantas pessoas pregando de forma distinta, mas que pode, se aplica também, é claro, à pessoa que se desgarrou. Mas é importante nós conhecermos em que contexto foi que Jesus estava trazendo essas três parábolas, tá? E reconhecer o seu estado perdido, né? O arrependimento do filho pródigo. Você já fez perguntas, já sinalizou, já situou a igreja do que aconteceu, agora está na hora de você entrar nessa parte do texto que você leu, o arrependimento do filho pródigo. Perceba que aqui não precisa ir falar de Salmo 23, de Salmo 91, de Apocalipse 3. Aqui eu só preciso me ater ao filho pródigo. O povo quer ouvir sobre aquilo que você leu. Não é um tema, é um texto, o filho pródigo, que é o arrependimento do filho pródigo, e você vai trabalhar em cima daquele texto. Ah, mas eu posso pregar um pouquinho sobre a ovelha perdida? Vai, mas não tá fora do texto, está fora do contexto. Ah, posso pregar sobre a dracma perdida? Vai, pode falar também, porque está entre os achados e perdidos, mas está fora do contexto. Então, esse daqui é o texto analítico. Você vai, inclusive no texto analítico, você vai versículo por versículo. Aqui você tem o Lucas 15, 17 a 24. Você lê o versículo 17, explica. O 18 explica. O 19 explica. O 20 explica. Lê todos os versículos e explica todos eles. Este é o analítico. Você explica versículo por versículo. Sabendo que os irmãos já compreenderam a diferença entre o textual com divisão natural e o textual analítico, nós vamos agora ver o textual sintético. O analítico, ele é versículo por versículo. O sintético, você vai pegar um grande texto e reduzir a alguns pontos importantes. Isso é divisão textual sintética dentro de um sermão textual. O pregador tem a faculdade, o livre-arbítrio, a liberdade de adaptar cada divisão na ordem que desejar, colocando o mesmo texto para vários irmãos fazerem o sermão. Claro que num sermão textual, cada um vai encontrar ideias distintas de acordo com a sua realidade, porque eu enxergo o texto de acordo com a minha experiência pessoal. E também, é claro, é por isso que nós precisamos pedir orientação a Deus. Deus pode nos trazer também revelações naquela palavra que vai nos ampliar o campo de visão, além da visão da nossa experiência. Então, o pregador tem a liberdade de adaptar cada divisão na ordem que desejar, sem se prender a uma ordem cronológica, tá? Esse sermão sintético. Como eu coloquei aqui, porque não dá para trazer um exemplo maior, mas eu coloquei aqui Jesus e a solução, que está em Mateus 8, de 5 a 13. Esse Jesus e a solução, Mateus de 5 a 13, temos 9 versículos aí para analisar. E talvez não dê para falar sobre os 9 versículos. Então, o que nós fazemos lemos o versículo 5 e entendemos que o versículo 5 e 6 eles se complementam. Então, o versículo 5 e 6 eu coloquei um tópico, buscando a Jesus. O versículo 8 e 9, o versículo 7 eu desprezei porque não tinha informações relevantes, não é que não seja interessante, não, informações relevantes. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o 8 e 9, entendi que o 8 e 9 guardava certa afinidade, e esses dois versículos falam sobre humilhando-se perante Jesus. Quando chegou no versículo 10, ele sozinho tinha um tópico satisfazendo a Jesus. O 11 e o 12 não tinham informações relevantes, então eu pulei para o 13 e falei sobre recebendo a solução de Jesus. Aí você pergunta, não era melhor que fosse um sermão analítico, porque ia passar versículo por versículo? Era melhor, mas você ia passar do tempo e você talvez encher as pessoas de informação, e talvez o que Deus queira para aquelas pessoas é só essas quatro informações aqui: buscar a Jesus, se humilhar, satisfazer a sua vontade e receber a solução que busca. Tá? Então, percebam que o sintético ele vai trazer uma síntese
de versículos. Aqui você poderia ter uma síntese de 3 versículos, 4 versículos e um tópicozinho só. Mas quando isso ele é importante? Vamos supor que você vai pregar sobre experiências na vida de Davi. Gente, a vida de Davi são inúmeros capítulos da Bíblia Sagrada. Você, num sermão de 30 minutos, você não tem como trazer essas experiências da vida de Davi. O que você vai fazer? Vai pegar os dentro do texto. Não dá para ficar fugindo porque são 30 minutos. Você não vai ficar falando de Sansão porque você vai falar de Davi. Então, dentro do texto você vai pegar os tópicos, as referências e joga lá. Então, você se limitou ao texto que se refere à história de Davi e vai trabalhar em cima dele. O Salmo 119, pegar o Salmo 119 com a vigília. Então, você vai pegar o que é mais importante e trazer para o público dentro do contexto. E como é que nós vemos isso? O próprio Salmo 119, ele tem aquelas palavras Het, Val, Dalet, Gim, os irmãos veem que aqueles títulos ali são letras do alfabeto hebraico e que já foram divididos como se fosse um sermão textual, mas na verdade ali é um inário que foram colocados assuntos em ordem alfabética dentro do contexto do alfabeto hebraico. Mas a ideia é mais ou menos aquela, você vai sintetizar o texto de acordo com as ideias que você vai encontrando no seu estudo. Por último, nós temos o sermão expositivo. Muita gente, vou ali fazer uma exposição. Que exposição? O que você entende por exposição? A palavra é bonita. Sim, a palavra é bonita. Mas o que é um sermão expositivo? Nós vimos que aqueles sermões, os sermões que nós já recapitulamos aqui, eles não são expositivos. Um é textual, divisão natural, outro analítico, outro sintético e o outro temático ou tópico. Então, qual a diferença do expositivo? O expositivo pode ter um tema, irmãos. Aqui, por exemplo, o que nós trouxemos aqui, a oração sacerdotal de Cristo. Poderia ser temático, tá? Mas o que faz ele ser diferente do temático? O expositivo também, eu posso passear na Bíblia Sagrada como temático. Então, onde é que está a diferença entre o expositivo e o temático? A diferença entre o expositivo e o temático é que o expositivo ele é mais elaborado. O expositivo, você vai para o hebraico, você vai para o grego, você faz exegese, você faz interpretação hermenêutica, você faz aplicação contemporânea. Então, é um tema que você vai ter que trabalhar ele com maior profundidade, principalmente para o público que você está trabalhando. Então, este sermão ele faz exegese do texto. Você muitas vezes precisa ir buscar o original para saber o que é que aquela palavra no original ela quer dizer. Exemplo, nós estamos pregando sobre a criação do mundo. E aí nós dizemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente vai ter que ir lá no hebraico para saber onde é que como é que é escrito Deus nesse princípio criou Deus. E a gente vai ver que Deus aí está escrito de forma diferente das outras passagens que tem Deus no versículo. Aí a gente pensa, lê no português, é Deus Pai, criou os céus e a terra. Quando a gente vai no original, encontra lá. No princípio criou Elohim e não Eloí. Aí o Elohim é um Deus plural, é um Deus triunitário. Nós não temos aqui um plural de Deus. Quando nós colocamos Deus no plural, aqui ele vira deuses. No hebraico, quando se coloca deuses é uma coisa e um Deus plural é outra coisa. Um Deus triunitário é outra palavra que se usa. Nós não temos uma palavra aqui para usar um Deus triunitário, a não ser trindade, que é uma palavra que representa aquilo que tem três. É o desenvolvimento de uma verdade contida em uma passagem bíblica, exige estudo e tempo da parte do predicante da preparação do que vai expor. É o que Billy Graham já falou uma certa vez. É aquele estudo que você faz, você gasta 8 horas para expor um sermão de apenas 30 minutos, tá? Infelizmente hoje tem pessoas que estudam 8 minutos e quer pregar 30 ou 1 hora. Mas esse tipo de sermão expositivo aqui, você tem um dia de labor para pregar apenas
30 minutos e ver o resultado acontecer. O exemplo que nós trouxemos aqui a oração sacerdotal de Cristo, João 17, de 1 a 26, que traz a introdução, a importância da vida de oração, o nome desta oração, o valor dessa oração, o motivo dessa oração, o tempo dessa oração. E aí, depois que você faz todo esse tipo de trabalho, está muito parecido com o temático, não é verdade? Mas aí você vai partir para fazer estudos mais aprofundados. E aí você vai encontrar que o propósito dessa oração a partir do próprio texto, é a revelação da glória, a conservação dos fiéis, a santificação dos fiéis, a unificação dos fiéis, a glorificação de Cristo e a conclusão dessa oração. Então você vê que dentro do texto você vai encontrar a resposta e você não vai se furtar. Se você não encontrar dentro do texto em português, vai pegar Bíblias em outras traduções, na linguagem de hoje, na linguagem contemporânea, vai fazer vai tentar de tudo para trazer uma mensagem mais clara e mais atual. Agora nós iremos ver o objetivo do sermão. Eu peço aos irmãos, pelo amor de Deus, não confundam tipos de sermões com o objetivo do sermão, tá? O objetivo é uma coisa, o tipo é outra coisa. Nós só temos 3 tipos de sermões, que é o expositivo, o textual e o temático. Nós temos 3 subtipos de textual, que é o textual com divisão natural, o textual analítico e o textual sintético. Os objetivos do sermão podem ser outros ou são outros. E nesses objetivos de sermão você pode trabalhar com o tipo de sermão que você quiser, contanto que você guarde uma afinidade entre o tipo e o objetivo. Então, o objetivo do sermão está relacionado à sua finalidade ou seu assunto. O sermão ainda pode ser classificado como, né, doutrinário. O sermão doutrinário é aquele que expõe uma doutrina, é o sermão de ensinamento. Você pode, por exemplo, no culto de doutrina, você pode utilizar o sermão textual, o sermão expositivo, o sermão temático, você pode usar o tipo de sermão que você quiser, mas a finalidade ali, o objetivo daquele sermão é doutrinar a igreja. O sermão histórico é aquele que narra uma história. É o exemplo, você vai falar da vida de Davi, né? Agora, esse da vida de Davi, o expositivo, ele é bom? Não, claro que não. O sermão expositivo não combina com o objetivo de um sermão histórico. Se você vai narrar uma história, é melhor que você trabalhe com o sermão textual. Tá? O ocasional. O sermão ocasional é aquele sermão que é destinado a ocasiões especiais. Esse sermão é o sermão de casamento, esse sermão é o sermão de aniversário, bodas de prata, culto fúnebre, tá? E é importante que esse sermão ele seja estruturado para aquela ocasião. Eu fui uma certa vez a um aniversário e a pessoa leu o texto Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Olha, como é que você faz uma leitura dessa em um aniversário? Então, é fora de contexto, existem mensagens na Bíblia para toda a ocasião, tá? Então, esse sermão ocasional é um sermão que você prepara exatamente para aquela finalidade, para o aniversário, para uma festa, para um culto fúnebre, para uma formatura e assim sucessivamente. É o objetivo ocasional. E que tipo de sermão eu uso aí? Você pode usar o sermão que você quiser. Vai para um casamento, você pode usar a transformação da água em vinho. Você pode utilizar esse texto, você pode utilizar o texto também que está lá em Cantares de Salomão, beije-me com os beijos da sua boca, é você que vai escolher. E quando você vai falar do beije-me com os beijos da sua boca, você vai trabalhar com o sermão temático. Se você for trabalhar com água em vinho, vai trabalhar com textual. Então, nesse caso do ocasional, cabe sim nesse objetivo de sermão ocasional, cabe um tipo textual, um tipo expositivo, um tipo temático. O apologético. O apologético ele tem a finalidade de fazer apologia, de defender. Então, irmãos, qual
é o melhor tipo de sermão para o apologético. Eu vou enfatizar para os irmãos. Esse sermão aqui você pode usar qualquer um, mas o que vai surtir mais efeito no apologético é o sermão expositivo, porque você vai tirar todas as dúvidas da plateia, do público, e inclusive você vai trazer dentro do original o que é que Deus queria dizer naquele momento para trazer aplicação para o presente. Você está fazendo uma defesa da sua fé. Por exemplo, você vai questionar com uma seita que não recebe o batismo com o Espírito Santo e diz que foi por tempos apostólicos. E você crê diferente. Você vai defender a sua fé. Você não pode defender a sua fé com eu acho, e somente com a língua, e você vai ter que trazer os textos com estudos mais aprofundados, fazendo exegese do texto e mostrando o que é que Jesus queria dizer naquele momento em que ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né, o que Deus falou nesse sentido, e o que Jesus disse que para ser testemunha teria que receber a unção do Espírito Santo. Então, esse apologético é importante que ele seja um expositivo, porque ele vai trazer uma verdade mais sedimentada. O ético é aquele tipo de sermão, é o objetivo do sermão que você exalta a conduta e a vida moral e ética. Onde é que você vê sermões que podem ser praticados com objetivo ético? Geralmente ele será textual. É, em Provérbios, Eclesiastes, Tiago, né? Então você vai ver textos muito ligados à conduta ética, à conduta moral, tanto cristã como social, que está lá em Provérbios, Cantar, ou Provérbios e Eclesiastes. O narrativo é quando narra um fato, um milagre. Jesus curou o cego Bartimeu, você vai trabalhar em cima desse com o objetivo de narrar aquele fato, logo o sermão melhor que mais se adequa aí ao textual. E o controverso? O controverso é aquele que tem por finalidade, irmãos, atacar erros e heresias. Existem certas heresias, certos ensinos equivocados que estão permeando o nosso, as nossas congregações, e nós precisamos ter o objetivo também do controverso, que é para fazer perguntas que destruam. Sabe, cada pergunta que você faz que seja um canhão mirando a base daquela heresia para colocar ela por terra. Então, esse sermão controverso, Jesus ele utilizou esse sermão. Um exemplo disso é quando o moço chega até Jesus e pergunta: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele já sabia, é claro. Mas aí ele foi questionar Jesus com as suas verdades judaizantes. E Jesus prontamente questiona dele: Conhece os mandamentos? Quer dizer, foi uma pergunta que Jesus atirou no pé dele, praticamente. Ele disse: Amarás o teu pai, a tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Aí a gente assim conheces bem. Então, Jesus continuou fomentando aquele diálogo exatamente para destruir ou desarraigar as bases. Então, muitas vezes é preciso ter um sermão com o objetivo de controverter uma ideia construída para destruir e construir uma nova ideia dentro das verdades sagradas. Diante do que nós já vimos aqui nesta aula, agora vem nosso segundo desafio, né? Porque o primeiro será o debate, o segundo desafio aqui, ó. Qual o tipo e objetivo? Olha o que eu estou perguntando aqui. Qual o tipo e o objetivo do sermão utilizado por Jesus no Sermão da Montanha? A segunda pergunta: qual o objetivo do sermão de Jesus ministrados aos dois discípulos no caminho de Emaús? Está aí a referência. Terceira pergunta: qual o tipo de sermão utilizado por João Batista no seu testemunho? João 26 a 34. 4. Qual o tipo também de sermão utilizado por Pedro no dia de Pentecoste? Atos 2, 14 a 41. E agora o 5, qual o objetivo do sermão utilizado por Paulo no seu discurso em Atos 22, de 1 a 21. Então, os irmãos têm aí as perguntas
e vão me trazer essas respostas. Não pesquem, façam de tudo para vocês identificarem, porque muita gente pescou em outras turmas e acabaram trazendo resultados equivocados e a nota foi lá para baixo, tá? Então tá aí o tipo e objetivo dos sermões. Observe bem quando é o tipo, quando é o objetivo e quando eu estou pedindo os dois. Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos avançar na próxima aula.